A violência contra a mulher continua sendo uma realidade presente em muitas cidades brasileiras, mas tão difícil quanto sofrer a violência é encontrar coragem e apoio para denunciá-la. Mesmo com lei de proteção, muitas vítimas ainda permanecem em silêncio. O receio da violência, a dependência emocional e a vergonha são apenas algumas das barreiras enfrentadas. Primeira pergunta é: com qual frequência você recebe denúncias sobre esse caso? Bom, aqui na cidade de Boa Saúde, a frequência ela não é muito constante, né? Elas são vez ou outra, né? Digamos assim, eu acho que por vez, se a gente atender muito, no máximo é duas situações de casos de violência doméstica. Bom, eu acredito que a grande dificuldade que as vítimas enfrentam é uma assistência mais maciça da justiça, né, do poder público, as ideias políticas, por exemplo. Aqui na cidade de São de Boa Saúde, teve uma vereadora que criou a Defensoria da Mulher, né? Foi um projeto, até eu participei, teve uma audiência na Câmara de Vereadores, mas assim, é um projeto bom, é um início, mas falta enfatizar mais, não foi apresentado um levantamento, nem vocês estão fazendo essa entrevista aqui, faltou um aprofundamento melhor no acolhimento, né, das pessoas vítimas, né? Por exemplo, teve uma situação aqui que a gente atendeu, eu atendi, e a mulher ela estava tipo sofrendo violência do marido, a filha dela correu para um canto, se escondeu e ligou para a gente. Só que, por ela ser menor, a gente pediu para falar com a mãe dela. Então foi que ela disse. Quando ela foi passar o telefone para a mãe dela desligou o telefone na minha cara, né? Então, quer dizer, falta esse apoio maciço de dar uma confiabilidade à mulher para ela se sentir segura e dizer, não, aqui eu vou fazer valer o meu direito, né, de me proteger, porque eu sei que eu tenho um apoio. Então não tem esse apoio. Existe sim algumas ideias políticas, mas falta uma efetivação de que gere uma confiabilidade. Fica esse vácuo, né? Mas tem meios. Se o sistema político quiser, ele pode fazer isso. Agora, digamos assim, a gente está muito no teórico, né? A gente vê muito as questões sociais voltadas para a violência contra a mulher num campo teórico. Falta efetivação na prática, uma coisa que dê confiabilidade à mulher. Após procurar a polícia, a mulher enfrenta uma série de etapas até que o caso seja investigado. Me chamo Ana Bruna da Cruz e ano passado, dia 24 de abril, eu tive minha casa incendiada por uma pessoa que vivia comigo, que convivia comigo. Tentei separar, ele não aceitou o fim do relacionamento e ateou fogo na minha casa, onde perdi tudo. Tive minha casa incendiada e foi tudo destruído, perdi tudo. E eu não tive dificuldade para denunciar. Pelo contrário, eu tive apoio dos policiais, apoio da família, apoio de todos que estavam lá para me denunciar. Eu estava em choque, paralisada, não tinha nem ação, não sabia nem o que fazer e me orientaram todo direitinho, me levaram para a Serra Caiada, me disseram tudo, me orientaram tudo, maior calma, o maior cuidado. Tomei todas as medidas cabíveis, fiz tudo, fui bem atendida. Só que eu ainda vejo uma certa dificuldade para nós mulheres, enquanto vítimas, enquanto mulheres na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, em pleno século XXI, onde a gente vê todos os dias várias e várias mulheres vítimas, como eu fui. Era para ter mais um apoio, era para ter mais uma força, uma mobilização, um esforço maior, porque um ano já se passou, mais de um ano, e até agora nada aconteceu, nada foi resolvido até hoje, até poucos dias atrás. Eu falei com a polícia, eles me falaram que ele não tinha conseguido nem encontrar ele, não tinha recebido nem a intimação ainda.
Então eu vejo um descaso com nós mulheres, com a sociedade, com o que a gente vive. Como eu até falei para o policial lá, se fosse ao contrário, uma mulher fazer com um homem, a justiça, a penalidade seria bem mais rígida para ela e seria bem mais rápido. Mas como é o contrário, como é com a mulher, parece que é mais brando, é mais leve, é menos feito menos caso, não sei. E quando eu estava contando o que tinha acontecido para mim, comigo, um dos policiais me perguntou: ele já fez isso com você alguma vez? Ele já foi agressivo com você? Já foi violento com você alguma vez? Eu falei, não, nunca foi. E um dos que estavam lá na hora da ocorrência falou para mim: eu não acredito que foi a primeira vez, porque um homem que faz isso já dava sinais e já fazia alguma coisa. E uma mulher que vive com um homem desse é pior do que ele. Então isso me revoltou muito, me entristeceu muito. Eu já estava ali diante daquela situação, vendo o mundo desmoronar, minha vida desmoronando. Eu estava passando no momento por uma situação bem delicada de saúde, estava sendo acompanhada pela liga, já estava com o meu psicológico bem fragilizado, bem abalado. Para mim ainda é muito difícil falar disso, reviver e relembrar. Eu falei para ele, eu nunca fui até a delegacia, nunca ninguém, um vizinho, ninguém nunca falou: ah, essa mulher vai brigando, essa mulher isso, eu incomodei vocês com nada, eu nunca fui lá. Se eu fosse uma mulher, um casal que a gente fosse já acostumado à vizinhança saber, vive brigando, vive de briga, termina, volta, separa, vive no maior barraco lá na casa, vocês poderiam dizer isso, mas nunca levei nenhuma queixa para vocês, nunca levei nada para vocês, até porque e nunca aconteceu. E se tivesse acontecido alguma outra vez, eu tinha separado, porque eu não gosto nem nunca quis viver num ambiente com briga, com discussão e com baixaria. Então me revoltou muito, me entristeceu muito saber que uma pessoa da lei, uma pessoa que era para me proteger, para estar me dando apoio, ter falado isso, ter falado uma coisa dessa. Então, tipo, uma negligência, né? Fui negligenciada ali naquele momento de dor, que deveria estar recebendo um apoio, tudo. Depois até os outros vieram até a mim, vieram da casa da minha mãe, me pediram desculpa pelo ocorrido e tudo. Mas eu ainda vejo como nós mulheres somos vítimas e às vezes ainda somos taxadas como culpada. Como aconteceu alguma coisa com a gente por culpa da gente, por merecimento, porque fez, por merecer, porque não escolheu direito, porque isso, porque isso. É muito julgamento, muitos dedos apontados para a gente. E é muito difícil. Gostaria muito, muito, muito que um dia isso mudasse, que um dia realmente a Lei Maria da Penha e todos os direitos das mulheres fossem feitos valer a pena mesmo, de verdade, na prática mesmo, e não só na teoria. A denúncia representa um passo importante, muitas vezes acompanhado por medo e insegurança. Estamos com a psicóloga de Boa Saúde, Sara Juliana, da Secretaria de Educação. Algumas vítimas já falam por que não denunciaram? Sim, elas muitas vezes, na verdade, elas têm muita dificuldade porque o processo de justiça judicial é muito lento. E aí muitas têm medo porque continuam na situação de vulnerabilidade, né? Além disso, também por questões psicológicas, por acreditar que vai mudar, né? Quando você vai ver sobre violência doméstica, tem um padrão de repetição. Então tem um momento de tensão, de agressão, mas depois tem a lua de mel, que é a fase onde se arrepende, pede perdão, faz promessa e diz que tudo, como se tudo fosse mudar, né? E a vítima muitas vezes acredita nisso, né? Nesse ciclo. Qual o impacto psicológico da violência na vítima? São inúmeros, desde a transtornos psicológicos, né, ansiedade, depressão, e principalmente a perda de si mesmo, né, que a gente chama de despersonalização de si. A vítima, quando ela está num ciclo de violência, ela vai se anulando aos poucos e vai esquecendo de quem é. Então ela acaba deixando de sonhar, deixando de realizar pequenas coisas por si, para atender a necessidade do outro no ciclo de violência. Ela vai se isolando e isso faz com que ela fique sem a rede de apoio.
Então, é muito difícil para a pessoa que está num ciclo de violência conseguir romper, devido a essas questões psicológicas também. Como elas lidam com a situação? Quando lidam, né? Porque muitas, infelizmente, tem que ter intermédio de alguém para poder tomar alguma ação, alguma atitude, né? Porque justamente como eu falei na pergunta anterior, esse processo de despersonalização, de isolamento, que faz com que ela se perca de si, ela perde as forças, perde a rede de apoio, perde a autoestima, a confiança e acaba numa situação difícil de ela mesmo sair dessa situação, né? Então, para ela buscar apoio realmente, buscar ajuda, ela precisa que alguém veja para fortalecer ela, construir a autonomia, que é o trabalho que é feito nos Centros de Referência Especializado, né? Que é o CREAS. Desenvolver a autonomia dessa mulher, empoderar ela para que ela reconheça um ciclo de violência, reconheça um machismo estrutural e diversas questões que exigem, né? Nesse meio existe. E aí, só assim, ela vai ter a força para poder correr atrás de um socorro. No nosso estado, são 167 municípios, se não me engano. E hoje a instalação da Procuradoria da Mulher já está em mais de 50% nas câmaras municipais. A Procuradoria da Mulher é muito importante na defesa das mulheres. Desde que eu entrei na política, eu tive conhecimento da importância do apoio e a importância de políticas públicas aplicadas, e principalmente em municípios pequenos. Hoje o nosso município ele tem muitas carências em várias coisas, e apoio à mulher é uma das carências. Muitas mulheres passam por situações vulneráveis no nosso município e muitas vezes têm vergonha de procurar um CRAS, de procurar uma assistência. E a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal é a casa do povo, né? Já temos, vamos passar a ter atendimento jurídico todas as últimas terças de cada mês, a partir de julho. E lá teremos parcerias com órgãos competentes, como assistência, como a Polícia Militar, a Civil, entre outras parcerias, a Maria da Penha. E daí a gente vai ter o atendimento jurídico e lá vamos ouvir as mulheres que assim precisem e irá ser encaminhado para seus órgãos competentes. E a Procuradoria da Mulher não é só para a defesa da mulher na situação de alguns problemas domésticos, mas sim também a defesa da mulher e o incentivo da mulher na política. Nós mulheres somos minoria, muitas vezes as mulheres não têm oportunidades e às vezes não têm coragem nem apoio para enfrentar as coisas na vida e também no nosso município. E a nossa Procuradoria também irá também servir de apoio também à mulher na política, né? O apoio e o incentivo, porque nós mulheres temos mais sensibilidades de ouvir, de entender, né? E enfrentar com mais, como é que eu posso dizer? Com mais sentimentos, com mais entendimento e ver o lado da outra, não é? Então é mais ou menos isso. Os números mostram que a violência contra a mulher é uma realidade que ultrapassa fronteiras municipais e exige ações conjuntas da sociedade. Denunciar é um ato de coragem.
Combater a violência contra a mulher é responsabilidade de toda a sociedade. Informação, acolhimento e apoio é de fundamental importância para que as vítimas consigam segurança, para que elas consigam romper o silêncio.